Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. come Lord Jesus, Maranatha. come Lord Jesus, Maranatha. come Lord Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Matar nossos deuses. Em que Deus acreditar? Por José Maria Mardones, editora Ave Maria, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, vocês já sabem, venham auxiliá-los, se é possível via vaquinha, apoia-se, Pix. Qualquer mínima quantia é muito, muito, muito bem-vinda e fará uma enorme diferença, podem ter certeza. Assim como é possível comprar livros que estão na lista da Amazon, os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz diferença porque o YouTube dissemina esse conteúdo para mais pessoas, ampliando assim o meu trabalho consequentemente. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. Capítulo 8. Do Deus solitário ao Deus Trino. Para a maioria dos cristãos, a Trindade não diz nada. É uma doutrina estranha e supérflua. Entorpece nossa compreensão do Deus único. Finalmente, acaba por não se acomodar mentalmente ao que já Goethe denominava de aritmética da bruxaria. Um Deus que é ao mesmo tempo trino. Entretanto, o Deus trino, a Trindade, é a característica mais distintiva do cristianismo. Ao dizer que Deus é uno e trino, estamos dizendo algo muito importante para a compreensão do nosso Deus. Na visão da Trindade, se sintetiza praticamente tudo o que vimos a respeito de Deus. Especialmente, mudamos uma imagem de um Deus individualista e solitário pela de um Deus da vida, relacional, comunitário, ainda que todas as palavras e imagens se mostrem agora, mais que nunca, infelizes e inadequadas. Para a espiritualidade cristã, também deveria ser muito importante essa visão de Deus, com a esperança de mostrar que a Trindade não é uma doutrina rara nem longínqua de nossa compreensão de Deus. Iniciamos esse capítulo. 1. No princípio está a experiência.
O dogma da Trindade não foi uma invenção dos teólogos gregos da Igreja primitiva, como se costuma dizer. Surgiu da própria vida dos cristãos, especialmente, como diz Moint, foi mais uma prática do que uma ideia. Nasceu ligada à experiência da cruz e da ressurreição. Arraigou-se e foi divulgada na comunidade cristã por meio da profissão de fé batismal. A prática do batismo. O batismo é um sacramento trinitário em ato, um símbolo que reproduz a origem trinitária da fé cristã. Os primeiros cristãos eram batizados. Nas catequeses batismais recordava-se Jesus no Jordão, e os catecúmenos escutavam aí, e em outros textos, Jesus se dirigindo a Deus, ser chamado de o Filho muito querido e de o Espírito sendo a força e o impulso que o movia. De uma forma não clara nem nítida, esses cristãos começaram a perceber que sua fé cristã girava em torno de 3 nomes: Pai, Filho e Espírito Santo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, já temos a fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde se coloca no mesmo plano as 3 instâncias que ostentam o único nome de Deus. Chegamos assim a compreender como a Trindade existiu na fé dos cristãos antes de surgir a palavra Trindade. Como diz Moltmann, a Trindade brotou da experiência de Deus dos primeiros cristãos. Antes que a palavra fosse difundida, a primeira vez em uma só ocasião no século II, já havia a experiência. Assim foi se forjando pouco a pouco uma resposta cristã acerca de quem é nosso Deus. Começavam a responder com naturalidade: Deus, o Criador, nosso Pai, e seu Filho Jesus Cristo, que vive com ele, com o Espírito Santo. No fundo, havia uma experiência que podemos traduzir da seguinte maneira: a convicção de que esse mundo havia surgido de Deus Criador, e este havia se aproximado de nós de um modo insuperável em Jesus, e no Espírito Santo vivia em nós como nosso guia e nossa força. Podemos entender também que esse estilo de respostas foram desconcertantes, tanto para os judeus como para os pagãos. Afinal, diriam: crês em um Deus ou em vários? A resposta começou a ser: nenhuma coisa nem outra. Ao chegar a esse estado é que entra a reflexão. Deve-se dar uma resposta a nós e aos outros diante das perguntas que surgem. Daí a palavra trindade, do grego trias, em latim trinitas, com o sentido de um grupo indivisível de 3, no qual se reconhece um só Deus. A unidade de Deus organiza-se em 3, com uma palavra coletiva que pretende assinalar o laço que une a 3 individualidades. Era já uma profissão de fé. B. Experiência pascal. Insistimos que a Trindade brota da experiência cristã adquirida com Jesus. Os primeiros discípulos, depois da morte de Jesus na cruz, abandonado por eles e condenado pelas autoridades religiosas e políticas, realizam uma série de experiências que os levam à afirmação extraordinária de que Jesus vive, foi ressuscitado pelo Pai, foi elevado e está à sua direita. Pouco a pouco foi-se vendo na intimidade e na proximidade de Deus com Jesus um sinal do caráter divino de Jesus, que estava na órbita divina. Era o Verbo encarnado. Começaram a ver a vida de Jesus a partir dessa experiência pascal e a compreender que Jesus Cristo tinha de ser, desde o princípio de sua missão, o que se manifesta ao final. Junto à experiência de que Jesus vive em Deus, com ele, à sua direita, estava a de não se sentirem sós. Isso foi expresso de muitas maneiras, porém queriam comunicar a vivência de estarem sendo acompanhados por Jesus ressuscitado. Ia adiante deles para a Galileia. Estará conosco cada dia até o fim do mundo. Não os deixarei sós, estarei convosco. Lhes enviarei o Espírito da verdade. Logo virá a oração, a experiência interior de que o Espírito está e mora em nós, e, como diz Paulo, intercede por nós com gemidos inefáveis.
Uma vez que se aceita que o Filho é um ser divino distinto do Pai, e os cristãos sentem e experimentam seu acompanhamento por intermédio de seu Espírito, que também é do Pai, situam-se em uma linha que, cedo ou tarde, por meio das perguntas de outros e das próprias, busca uma resposta. Quem é esse Deus? Por um lado, continuavam com a ideia bíblica de um único Deus. Por outro, o experimentavam em 3 formas de ser. Como se pode pensar que é um só e é 3? Um só? 3? Que Deus é esse? Porém, insistamos e digamos, essa forma de ver e experimentar a Deus é mais original e especificamente mais cristã que a simples crença em Deus. Expressa um profundo dinamismo unitário manifestado de 3 maneiras, tal como o captamos em nossa relação com Ele. A Deus Pai por seu Filho no Espírito, que reúne a comunidade de cristãos, a Igreja. C. As disputas e as heresias. No princípio, as disputas se centraram em Jesus. Se Jesus era o Filho coeterno do Pai, como começou a dizer o bispo de Alexandria no século IV, então não era criado. Era da mesma substância que o Pai. Porém, Ário, um sacerdote imbuído da fé bíblica em um Deus único, via como 2 princípios divinos, Pai e Filho. Propôs uma solução. Jesus era o Filho, criado antes de todas as coisas, semelhante ao Pai. O Concílio de Nicéia, no ano de 325, se reuniu para tratar dessa questão. Nesse concílio viu-se que, se o Filho nos salva, nos comunica a graça e a amizade de Deus, dá-nos o Espírito, então é indispensável que para isso tenha de existir entre Deus e Cristo uma grande união e igualdade desde sempre. Quer dizer, chega-se à conclusão de que Jesus Cristo tinha de ser o Filho de Deus por origem, não criado, mas eterno. Filho gerado pelo Pai, da mesma natureza que aquele que o gerou. Essas expressões ficaram incorporadas no credo que recitamos aos domingos na missa. Vê-se assim que a primeira definição oficial da fé cristã se coloca em um símbolo ou confissão de fé. Trata-se de uma prática e de uma experiência de fé, mais do que uma especulação teológica. D. Encarnação e Trindade. Durante os primeiros séculos, cristãos, como estamos vendo, foi-se pensando e formulando a fé. Acabamos de ver como a imagem do Deus cristão é primeiramente uma experiência do que uma reflexão teológica. Essa doutrina vai se formando pouco a pouco, ao se ir tomando consciência dos problemas. Todavia, em Nicéia, não ficou claro que havia qual relação havia entre a encarnação e a Trindade. Contudo, essas 2 realidades dão as mãos. Uma vive na outra. Uma implica a outra. A encarnação quer dizer que Deus se faz homem, que o Filho de Deus se faz carne. Agora, por quê? A resposta tem de ser não por necessidade de Deus, mas por puro desejo ou amor de Deus. E qual pode ser esse desejo ou movimento de amor? Santo Irineu de Lyon, no final do século II, já disse de um modo atrevido e surpreendente: o Filho de Deus se fez homem para acostumar o Espírito de Deus a habitar no homem. O Filho de Deus se fez homem para acostumar o Espírito de Deus a habitar no homem. Vemos que a encarnação tem a ver com a Trindade. Toda a Trindade vem ao homem. Quando dizemos que Deus se fez homem, estamos dizendo algo muito importante do próprio Deus. Deus vem a nós no mundo e na história. Deus se mostra a nós, de algum modo, como é em si mesmo. Isso é o que os teólogos, como Rahner, denominam a economia divina,
e dirão que sua maneira de se comportar para fora nos mostra como é Deus para dentro, ou em si mesmo. Assim vão se unindo muitos fios que pareciam dispersos. A encarnação é, portanto, uma expressão, como já dissemos, da solidariedade de toda a divindade com a humanidade inteira. O Pai e Mãe, ao enviar ou imprimir sua palavra na carne nascida de Maria, vem habitar entre nós, em um de nós. Ele se faz um de nós, um escravo, como disse Paulo, para irmanar a todos nós. E esse Deus conosco não nos deixa sozinhos, porém fica habitando em nós mediante seu Espírito, que é o Espírito de Deus e do homem. Dessa maneira, se cumpre a experiência que nos transmite João. Viveremos a vós, viremos a vós e habitaremos em vós. Viremos a vós e habitaremos em vós. A encarnação e a Trindade se enlaçam estreitamente. Quando olhamos para Jesus, vemos Deus descer para nós, para estar conosco na história humana. Quando olhamos para dentro de nós, vemos Deus em nós, Espírito Santo. Quando contemplamos o ponto de chegada, o próprio mistério de Deus que nos transcende, que está sobre, mais além de nós e de tudo, nós o denominamos de Pai, Pai e Mãe. Uma forma simples, muito profunda e evangélica de ver a Trindade é usar a fórmula sugerida nos próprios evangelhos. Deus conosco, Emmanuel, é o Filho. Deus em nós é o Espírito. E Deus mais além de nós, sobre todo o existente, é o Pai. Três experiências fundamentais das quais nascem as diversas imagens cristãs de Deus. O próprio Deus em três modos de subsistência, ou pessoas. Três momentos de ser, como diz Yves Congar. Três maneiras distintas, originais e próprias de ser Ele mesmo. Deus, Espírito Absoluto, existe triplamente. Como fonte e existência radical, Pai. Como autoconhecimento e autoexpressão, Filho, Palavra. E como autoamor, Espírito Santo. Deus é tão grande e se manifestou a nós, seres humanos, assim dizem os cristãos, de tal maneira que não se esgota de uma só vez. Temos de dizer em três vezes, em três experiências, em três formas de ser. Deus é triuno, unitrino, Trindade. Frequentemente a vida cristã e até a teologia separam demasiado a encarnação e a Trindade. É uma lástima. É a encarnação de Deus, do Verbo em Jesus, que, como estamos vendo, nos conduz à Trindade. É preciso voltar a ter consciência de que a Trindade não só habita o céu, mas está na terra. Seria muito conveniente que, desde o princípio, nas primeiras catequeses, se unissem as duas coisas. Além disso, pode-se dizer o essencial com simplicidade. A partir de Jesus, pode-se ver que Deus se manifesta para nos comunicar a sua existência para nós, conosco e em nós. E como diz a teologia, se a Trindade econômica, a que se manifesta e vive na história, é a mesma Trindade imanente, a da vida eterna de Deus, pois então está nos dizendo algo muito importante. Como é Deus mesmo? Na Trindade temos uma janela aberta para olhar o interior de Deus. 2. Marcas da Trindade. Se a Trindade é a forma de manifestar-se do próprio Deus, cabe suspeitar então que suas pegadas possam ser rastreadas nas diversas religiões e vivências humanas. O filósofo da religião hispano-indiano Raimundo Panikkar foi um dos que melhor e mais brilhantemente apresentou essas marcas da Trindade. Há uma certa estrutura triádica de Pai, Filho e Espírito. De seu significado profundo, em outras religiões,
e na realidade mundana. Uma mostra dos sinais deixados pelo mistério do divino e que percebemos a partir das chaves cristãs de leitura e de interpretação da realidade. A. Espírito. O Espírito nos reporta a uma experiência religiosa fundamental, que percorre todas as religiões. O divino, que só é possível sentir, mas jamais reter, é a dimensão que penetra os corações e todas as realidades do mundo. O Espírito é o que o homem sente de Deus, ou da passagem de Deus por sua vida e pelo mundo. O ser humano religioso capta que a totalidade da realidade está no divino, abraçada ou envolta por ele. O alento do divino é como uma presença entre poderosa e evanescente, sutil e elusiva. Uma experiência de todas as pessoas religiosas, de todas as latitudes. Todas podem afirmar, ao estilo de João, Deus, o divino, é Espírito. A presença do Espírito equivale à presença do Santo, do separado e do distinto, do sumo bem e do beatíssimo, aí onde se apagam as fronteiras entre o tudo e o nada, o ser e o transcorrer. Espírito quer dizer o divino, no que tem de abrangente, penetrando e energizando toda a realidade. Por essa razão é sopro, vento, fogo, energia, dinamismo no fundo de todo dinamismo, o grande inspirador de todo o projeto criativo e humano para as religiões proféticas. Invasão, inabitação, morada, permanência, vida. Oceano em que se submerge toda a realidade até ficar dissolvida no divino, nas religiões e nas religiosidades mais místicas e estáticas. O Espírito aponta para o divino, enquanto é inexprimível, enquanto presença ausente, envolvente, não abrangível, dinamismo que se subtrai ao controle. O Espírito orienta para a interioridade, para a integração de todas as dimensões do próprio ser, para as juntar em uma concentração original e criativa, que é fonte de inspiração e criatividade, para vivê-las com vivialidade, como incorporação e interdependência com todos os elementos do universo. B. A origem e fonte inexpressáveis. A outra dimensão do divino que se manifesta mais como o poder e sobrepoder da realidade. O sagrado, o luminoso, fascinante e terrível nas religiões menos desenvolvidas. O Todo-Poderoso, o Misericordioso e Clemente. O Senhor, nas religiões proféticas que se dirigem à origem e à fonte última da realidade de maneira pessoal e captam um Tu eterno. Um Tu benévolo, inclinado para o ser humano de forma positiva, amorosa. Daí ser denominado pai e mãe na tradição abraâmica e principalmente na cristã. Um Tu que se manifesta único, sem rival e sem igual. A ele se deve tudo o que existe, ao Criador, a unicidade universal, que irmana ou apresenta a humanidade como una, fonte de uma ética universal. Ainda assim, é o transcendente, o inabarcável, o que está à nossa frente, mas sempre mais além de nós. Pai e mãe ao qual há de se escutar e confessar, dirigir a palavra e desejar ser interpelado por ele. A ordem do universo, a justiça, a autoridade, a unidade do todo em seu dinâmico transcorrer para algo, solicita-o e expressa. Instância misteriosa, sem nome. Mistério último de tudo, origem e meta de tudo. Realidade unificadora do todo, nas visões monistas do mundo e do divino, tanto científicas como taoístas. C. Palavra encarnada. Sabedoria. Revelação. O divino apresenta uma dimensão que se fez presente na própria história humana. Hierofania ou presença do divino nas realidades deste mundo
em sua mais elementar e genérica expressão, segundo Mircea Eliade. Aparece em forma de comunicação do divino, palavra eterna, verbo encarnado. Ali onde o divino diz a si mesmo para fora e entra em contato com o humano. Entrada no humano, encarnação, que no caso cristão chaga até o limite do verbo abaixado para a figura humana. Feito um com o ser humano, rompidas já as barreiras entre Deus e o homem. Afirmação escandalosa, limite para as demais religiões. Realidade aceita de forma mais contida em outras religiões. Figuras históricas, mediadores, filhos de Deus, onde Deus, o divino, se faz presente e transmite sua mensagem a seus eleitos, profetas, ou é aceito no coração, na mente e na vida dos iluminados, budas, gurus das religiões orientais. Palavra, sabedoria que habita entre nós, os homens, e que se faz revelação e história concreta nas situações mutáveis do discorrer e das vicissitudes humanas. Aqui Deus, o divino, faz-se palpável junto a nós, na proximidade humana e nas formas dessa história, como companheiro, solidário, indicador, força histórica de mudança, revolução, transformação. 3. Imagem da Trindade. Esperamos que, com o que foi mencionado, tenhamos despertado o interesse e a importância da Trindade no cristianismo. Não é uma doutrina supérflua e estranha. Como diz um teólogo alemão, B. Oberdorfer, se não existisse, teríamos de inventá-la para dizer algo sobre nossa experiência de Deus. A sede de aclarar um pouco mais essa ideia triuna de Deus levou as mentes mais ilustres do cristianismo a pensar sobre essa sua maneira de ser, e surgiram os modelos e as explicações teológicas. São imagens que representam as relações estabelecidas na Trindade. Inevitavelmente, a mente humana pensa, imagina e oferece alguns modelos ou figuras para tratar de fincar raiz nesse território inacabado do mistério de Deus uno e trino. A. As duas mãos do Pai. Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, um dos grandes teólogos cristãos do século II, diz, pensando em como Deus atua no mundo por intermédio de seu Filho, Ele está conosco na história, e do Espírito, Ele mora e está em nós, e que Deus Pai tem como duas mãos, mediante as quais age e continua agindo, a do Filho Jesus Cristo e a do Espírito. Não se pode imaginar, o que é fácil fazê-lo, que o Jesus ressuscitado foi substituído pelo Espírito Santo, senão que ambos continuam trabalhando juntos, do mesmo modo que existem juntos. Jesus Cristo está presente em meio aos seus, com uma presença espiritual nova por meio do Espírito, no Espírito. E este estende e mantém a presença viva de Cristo ressuscitado em todos os que creem, em toda a Igreja, em toda a humanidade, para que Cristo seja tudo em todos. Uma tarefa sem fim, até que tudo fique reconciliado e recapitulado em Cristo. Desta maneira, Cristo está hoje conosco, ao nosso lado, nos precede até a Galileia, quer dizer, agindo, impulsionando-nos a partir de nós mesmos, sem nos substituir nunca, no Espírito que habita em nós, a cumprir sua missão do reino de Deus. Assim podemos dizer, e dizemos, que o Espírito de Jesus trabalha em toda parte nos corações, avivando o amor solidário e eliminando discórdias, violência e egoísmo. A imagem de Santo Irineu nos sugere como trabalha a Trindade na economia da salvação. O Espírito é ecônomo, ou administrador do Filho, como o Filho é do Pai. Quer dizer, o Espírito administra a obra de reconciliação do Filho, gera-a
e a leva ao seu término ou consumação ao longo da história. Jürgen Moltmann vê aqui a ação específica do Espírito. O Pai já faz, ou tem sua própria ação. Envia o Filho. O Filho atua no mundo. O Espírito Santo gera e leva a salvação à consumação, até que Deus seja tudo em todos. Toda a Trindade, como se vê, está implicada em nossa salvação. B. A visão monárquica de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem outra imagem um pouco distinta da Trindade. Ela é mais linear ou monárquica. Costuma-se dizer que Santo Agostinho coloca primeiro o Pai, do qual procede o Filho e o Espírito Santo. Parece mais hierarquia. Acima o Pai, abaixo o Filho e depois o Espírito Santo. Ele chegou a cunhar uma fórmula que teve muitas repercussões históricas. Dizia que o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. No símbolo ou credo niceno-constantinopolitano, se dizia somente que provém do Pai. A fórmula de Santo Agostinho teve acolhida na Igreja Latina. Primeiro entrou na Espanha nos séculos VIII e IX, e logo chegou a Roma, e terminou por ser definida para toda a Igreja Universal no Quarto Concílio de Latrão, em 1215. Rapidamente vieram as desavenças. Fócio, patriarca de Constantinopla no século IX, rechaçou a fórmula latina, dizendo que rebaixava o Espírito Santo e introduzia dois princípios soberanos na divindade, de hierarquia, o Pai e o Filho. É como se a representação ou a imagem da Trindade fosse a do Pai ao lado ou à mesma altura do Filho, e abaixo, dependendo deles, o Espírito Santo. Por essa razão, Fócio mantinha a fórmula antiga. O Espírito Santo procede do Pai. O Pai é o nome da fonte original e última do mistério de Deus, ou da divindade. Os latinos respondiam que se havia de entender bem o que queria dizer, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como de um só princípio. Não há, portanto, rebaixamento. O Espírito Santo procede eternamente, em consequência, sem intervalo de tempo, nem sequer lógico, do Pai e do Filho. Há um igualitarismo trinitário. A disputa, chamada do filioque, pelo E que introduzia E do Filho, que, em latim, terminou em cisma. Um cisma que dura até nossos dias. 2 concílios, o segundo de Lyon e o de Florença, não conseguiram resolver a questão. A primeira separação da cristandade ocorreu por essa disputa trinitária, ainda que no fundo, como sempre, interviessem muitas outras questões, políticas, culturais e eclesiásticas. Desde então, ortodoxos e católicos continuam separados. C. Uma imagem feminista da Trindade. Há uma imagem menos clássica da Trindade. Vem do Oriente, de um monge teólogo, Simeão, o Sírio. Escreveu 50 sermões chamados Homilias de Macários. Recolheram seus escritos, sobretudo teólogos protestantes alemães. Atualmente, alguns teólogos, como Moltmann, o citam para mostrar mais claramente o lado amoroso, feminino, de Deus e do Espírito Santo. A representação da Trindade de Simeão é a do Pai ao lado ou na mesma altura que o Espírito Santo, que é seu amor, e do amor de ambos vem o Filho. Coloca em um primeiro plano a função de laço de amor que sempre se atribuiu ao Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, o mesmo amor subsistente. Surge assim a imagem de uma família divina, Deus Pai, Deus Mãe e Deus Filho, uma representação e nada mais do mistério inimaginável e irrepresentável do Deus Trindade. Alguns veem aqui realçada a dimensão feminina, maternal de Deus. O Espírito Santo é visto como vento, sopro, ruach, feminino e em hebraico, neutro em grego, pneuma,
e masculino em latim, espanhol e português. O Espírito Santo é visto como vento, sopro, ruach, feminino em hebraico, neutro em grego, que é pneuma, e masculino em latim, o sopro, em espanhol e português. Assim se recuperaria, por intermédio dessa representação trinitária e do Espírito Santo como mãe, um acento feminino que, certamente, fica um tanto obscurecido nas demais visões, bem mais patriarcalistas, até mesmo pelos nomes que atribuímos a Deus, Pai, Filho. Além disso, faz-se justiça à função ou à tarefa designada ao Espírito Santo, uma tarefa maternal, a de alimentar, cuidar, sustentar, guiar, dar à luz ou levar à consumação a missão do Filho. O Espírito Santo tem a missão do novo nascimento, é como a mãe dos cristãos, é o Paráclito, o consolo dos filhos. Essas são funções maternais. Além disso, fica mais sublinhado o caráter de igreja como comunidade de irmãos e irmãs, livres e iguais. D. As funções sociopolíticas das imagens. Notemos, como final desse item, algo que o leitor talvez já tenha percebido: a dependência que as imagens de Deus possuem das imagens da autoridade humana. Existe uma relação recíproca. Descobrimos por esse caminho as funções sociopolíticas exercidas sempre pela religião, incluindo suas representações de algo tão aparentemente abstrato como a Trindade. Assim, por exemplo, caso se dê a primazia à figura do Pai, esta reforça uma imagem hierárquica da sociedade e da própria Igreja, ou se há uma insistência na obediência do Filho. A figura do Pai sacraliza as do Rei e a do Papa, ambos Pai, cada um à sua maneira. E vice-versa. A realeza e o papado influenciaram no modo de representar a Deus e as relações entre as pessoas divinas. Se, como temos visto, nas igrejas ortodoxas e protestantes se coloca o acento na comunidade de iguais, então se ressalta a figura maternal, do Espírito Santo e das relações de irmãos e irmãs. Em suma, as imagens não são neutras, nem sugerem neutralidade, mas, próximo de nossa mentalidade atual, democrática e pluralista, insiste-se em que o Deus Trindade pode ser um elemento que introduz o pluralismo social e cultural. Como vimos, algo que reivindicava o novo politeísmo diante do monoteísmo. Uma sociedade da comunicação como a de nossos dias sentirá afinidade com a inabitação trinitária e a chamada circunmissecção, ou a interpenetração das pessoas divinas, que passam e residem cada uma na outra, intercambiando-se uma na outra, em perfeita transparência. 4. Pensar a Trindade. O Deus unitrino, a Trindade, tem sido objeto de muita reflexão ao longo dos 2000 anos de cristianismo. É impossível dar-se conta, nem sequer para um especialista, de todos os matizes, disputas e formulações e propostas. Aqui nos contentaremos com breves indicações para entender melhor uma terminologia que vem de muito tempo e se repete, e, em muitos casos, leva a entendê-la ao contrário. A. As pessoas na Trindade. Desde o tempo do catecismo, estamos acostumados a escutar uma certa definição da Trindade. 3 pessoas distintas em uma só natureza divina. Uma boa fórmula para um curso de filosofia e teologia. Sobretudo porque os conceitos ou as palavras usadas, pessoas, natureza, alteram-se muito com o passar do tempo. Pessoa vem, na cultura grega, do mundo do teatro. Era a máscara que o ator usava e passou a significar a personagem, o papel que o ator assumia em cena. Dizer que em Deus há pessoas supera a ideia de um dinamismo impessoal. Porém, caso se entenda pessoa como hoje geralmente se faz, quer dizer quem tem, primeiro, consciência própria e, segundo, autonomia, então estamos imaginando, mais ou menos inconscientemente, as 3 pessoas divinas falando entre si, amando-se entre si,
como pessoas individuais autônomas. Isso é um triteísmo. Como pensar então nas pessoas de Deus? A primeira coisa é saber que, quando falamos de Deus, toda a nossa linguagem é analógica, metafórica. Nós falamos a partir de nossa experiência humana e aplicamos a Deus, atribuindo a Ele o que é próprio de uma pessoa humana, sem ser igual em suas limitações, senão muito mais e finalmente diferente será em Deus. Por essa razão, a teologia atual propõe-se recuperar a relação como um elemento capital para compreender a pessoa, descoberto pela filosofia e pelas ciências humanas. A pessoa fica constituída por sua relação com outras pessoas. Queremos expressar que pessoa é uma abertura ao outro. Ser pessoa é ser com outro. As pessoas divinas se realizam como pessoas em sua relação de umas com outras. Por aqui vão muitas das tentativas de pensar a Trindade hoje. Há um giro relacional. Para que se veja como se expressa a teologia atual, considerarei o que disse um de seus representantes, o teólogo alemão G. Schreschak. Deus triuno significa que é essa comunhão na qual as três pessoas divinas realizam, em um jogo trialógico de amor, a única vida divina como autocomunicação mútua. Deus triuno significa que é essa comunhão na qual as três pessoas divinas realizam, em um jogo trialógico de amor, a única vida divina como autocomunicação mútua. Já se vê como se insiste na Trindade como comunidade, em igualdade e mútua relação, e oferenda mútua de si. A comunidade é um tema querido da teologia oriental. Ressalta-se o amor mútuo, o esvaziamento de si, amoroso e humilde, que realizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma relação mútua. Um dar-se mútua e totalmente um ao outro que os constitui. É fonte de alegria eterna e de sua comunicação ao exterior, criação, encarnação, quinoses. Essa maneira de pensar nos ajuda, mas não resolve todos os problemas. E sempre fica uma zona escura, impenetrável. Diz-se entre os especialistas que até as relações entre as pessoas trinitárias são analógicas, como já indicaram Rahner e Schonenberg. É preciso assinalar que, na Trindade, a quantidade e o número também são analógicos, quer dizer que o 3 é 1, e as brincadeiras feitas a esse respeito não têm sentido. Como já assinalou Cantor, até em matemática, em magnitudes infinitas, essas afirmações não têm nenhum valor, menos ainda no oceano infinito do ser. B. Um modelo comunicativo. O teólogo francês jesuíta Moinget diz, utilizando um modelo linguístico, que a enumeração das pessoas tem um sentido não numérico e não hierárquico. Como em gramática, as pessoas são como as vozes. A primeira é a que fala, a segunda a que é interpelada e a terceira aquela de quem se fala, e que é o objeto da enunciação. Deus aparece assim em ato de comunicação, em ato de dar-se mediante a comunicação, que é também de intercomunhão. A trindade de pessoas seria como enunciar um circuito de linguagem perfeitamente acabado, porque sempre está aberto. Cada uma das pessoas o é à sua maneira, dado que cada uma é palavra a seu modo. A palavra enunciada pelo Pai tem o seu retorno pelo Filho como sua própria palavra, para voltar ao Pai como fonte nova de uma palavra sempre nova e sempre idêntica. O Espírito Santo seria a pessoa do universo, pois ocupa todo o campo da linguagem possível. É sopro, que leva e acompanha a palavra onde quiser,
a todo ponto do universo e ao fundo dos corações. C. A participação na vida trinitária. Temos repetido que as relações das três pessoas conosco são prolongamentos e manifestações de suas relações recíprocas. Gregório Palamas já dizia que o que pode ser conhecido da essência divina se revela nas energias ou nas missões das pessoas. Já falamos como as três pessoas criam e trabalham juntas pela salvação do mundo. Segundo o modelo clássico, o Pai sempre atua no mundo criado mediante o Filho no Espírito Santo. O Pai sempre atua no mundo criado mediante o Filho no Espírito Santo. Assim, diz Anne Verna Harrison, toda a atividade criadora e salvadora de Deus tem sua origem na boa vontade do Pai, é realizada pelo Filho e é consumada pelo Espírito Santo. E nós, pessoas humanas, nos aproximamos e chegamos a conhecer a Deus e a participar da vida divina, seguindo a ordem inversa, no Espírito Santo, por intermédio do Filho, que chegamos ao Pai. D. A Trindade imanente e a Trindade econômica. Já mencionamos que conhecemos Deus por intermédio de suas manifestações, relações, atuações com os seres criados. Daí saiu o axioma teológico: o que Deus é para fora é o que é para dentro. O que é a Trindade imanente ou em si mesma é a Trindade econômica, o que é para fora. Pois bem, nós, seres humanos, podemos conhecer Deus inteiramente? Desde São Gregório de Nissa, se responde que não, visto que Deus é infinito e nossa capacidade é finita. Sempre há em Deus algo mais, que ultrapassa a nossa capacidade. Daí que sempre haverá algo em Deus que nos escapa, não porque Deus o guarde zelosamente, senão por nossa limitação. Podemos pensar, portanto, que há uma absoluta transcendência de Deus, que é unicamente sua. Quer dizer, voltando ao jargão teológico, não podemos afirmar com total segurança que a Trindade imanente seja igual à Trindade econômica. E. Sobre o mistério. Repete-se muito que a Trindade é um mistério. Já afirmamos que mistério não quer dizer obscuridade, escuridão mental e algo que nossa razão não pode conhecer, mas, como já dizia Santo Agostinho, uma realidade que nunca se acaba de conhecer. Também se pode dizer que denominamos mistério aquilo onde a razão humana encontra uma espécie de limite. Já vimos que, apesar de todos os esforços feitos, não conseguimos articular nem expressar bem a Trindade e a unidade de Deus. Voltando a Santo Agostinho, ele diz que essa pretensão é tão difícil, recordando a famosa lenda de seu encontro com um garoto na praia, como querer esvaziar o mar com uma concha. Porém, o mistério não procede de Deus. Não é uma espécie de hieróglifo que Deus nos obriga a decifrar ou, ao final, a crer, entendamos ou não. Somos nós quem o produzimos mediante nossa reflexão. Nossa mente faz perguntas e mais perguntas e não encontra saída em conceitos racionais. Cria um labirinto mental, um excesso de complexidade do qual não sabe sair. O mistério, como muito bem disse Moint, é, desde essa perspectiva, um atoleiro teórico. Há outro conceito menos mental e mais experimental ou interior do mistério, e, ao final, é o que mais importa. Trata-se de entender com a mente e o coração. Sabedoria. Por que esse Deus está interessado em se comunicar conosco, em habitar em nós? Finalmente, em nos chamar a participar de sua própria vida. Mas, além de todas as especulações teológicas, o verdadeiramente núcleo e centro que se deve entender e saber é o porquê do amor de Deus
de seu abaixamento em carne humana, o ter necessidade de nós, sem ter nenhuma necessidade. Definitivamente, por que tanta gratuidade, tanto para nós, tanta loucura do amor de Deus? 5. Entrar na dança trinitária. Deixemos a especulação teológica e abordemos agora algumas questões práticas. Afinal, como dizíamos no início, a Trindade é uma questão de vida e experiência. Surgiu da vida cristã e remete a ela. O importante é torná-la vida. A. Como oramos a Trindade? Muitos cristãos costumam ficar inquietos com a seguinte questão: como nos relacionamos com a Trindade? A quem oramos? Quem está mais próximo ou mais longe? É um tema prático, onde ressoa tudo o que já foi mencionado anteriormente. A liturgia católica é trinitária. Inicia-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também se usa a fórmula paulina do final da segunda carta aos Coríntios. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Na missa, no final das orações, costuma-se dirigir ao Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Na Igreja Ortodoxa, o culto se oferece no Espírito Santo, por intermédio do Filho, ao Pai. Habitualmente, em nossa oração pessoal, costumamos orar a uma das pessoas da Trindade. Uns se sentem mais próximos de Jesus Cristo, outros de Deus Pai e alguns do Espírito Santo. Cada um pode contemplar ou dirigir-se a quem queira ou goste de entre os três, entrando em diálogo e amor mútuos com cada um deles ou com todos. O que devemos entender bem é que, quando dizemos que o fazemos com Jesus Cristo, devemos recordar o que nos dizia Paulo. É o Espírito Santo, Deus em nós, quem ora em nós. E não devemos considerar que o Pai fica longe e Cristo ou o Espírito mais próximos. Os três são igualmente próximos e igualmente transcendentes. Os três vivem eternamente um no outro. Portanto, quando estou orando a Jesus Cristo, nossa relação com Ele é direta, igual a que é com o Pai e com o Espírito Santo. Os três prometeram habitar em nós. João capítulo 14, versículo 23. Quer dizer, se houve compreensão da formosa circulação do amor, a dança trinitária de umas pessoas, em outras, a chamada circunsecção ou pericórese, tudo passa de uma pessoa divina a outra de maneira recíproca. Por essa razão, toda oração cristã passa de uma pessoa para outra. Se orarmos a Cristo, Ele nos remete ao Pai, que nos concede, e ao Espírito Santo, que nos impulsiona a Ele, e já está em nós. Seja qual for a ordem, a oração passa de uma pessoa para outra. A oração sempre é trinitária, sempre segue a lógica do amor, que é partilha e comunicação. Também alguém pode se dirigir à Trindade como tal. É uma oração menos habitual. Uma mística de início do século XX, Isabel da Trindade, orava: "Ó meu Deus, Trindade que eu adoro." B. Gratuidade. Finalmente tiramos uma conclusão para a nossa vida espiritual. Sempre vivemos, nos movemos e existimos em Deus, que é uno e trino. E o mais importante não é a quem ou até mesmo como nos dirigimos a esse Deus, mas se entramos no jogo ou na dança trinitária. Se nossa oração se faz com a abertura do coração e a gratidão, gratuidade de saber que estamos sempre com Deus, sempre amados por Ele. Não temos necessidade de estar pensando no mistério da Trindade, mas sentir-nos destinatários do mesmo amor com o qual Deus Pai
ama a Jesus como seu filho, no amor recíproco do Espírito. O importante é estar com Deus e saber-se amado por Ele. E a espiritualidade trinitária nos impulsiona, incontida para a gratuidade. E a espiritualidade trinitária nos impulsiona, incontida para a gratuidade. Agora entendemos melhor. Deus é amor que se comunica e se expande, e retorna em ondas a seu centro, e de seu centro a todo o criado. É um sair de si contínuo e um dar-se gratuitamente. As relações entre as pessoas são relações de amor, onde cada uma se entrega à outra. Não se indica algo para a nossa vida? Não será esse o modelo a imitar em algum grau? Compreender e viver a lógica do amor, da descentralização, da gratuidade e do esquecimento de nós mesmos, que não significa renúncia, mas doação e criatividade, como Jesus, pelo reino de Deus. 6. Para a assimilação do Deus Trinitário. Expresso um desejo ao final deste capítulo. Oxalá o Deus Trino fosse o tema sintetizador de nossas imagens de Deus. A Trindade como resumo da imagem de Deus que queremos transmitir e viver. Uma representação difícil e impossível que nos força a ter uma reserva crítica diante de nosso próprio imaginário e que, contudo, concentra os elementos fundamentais de nosso Deus. A Trindade surgiu de uma experiência e de uma prática cristã. É o modo de experimentar a Deus por meio de Jesus, o Senhor, e sua presença em nós. Deus está interessado em nós, por isso deseja habitar em nós. A Trindade mostra o surpreendente e gratuito interesse de Deus por nós. Não se deve esquecer nunca esse núcleo. Deus sai de si e se esvazia na encarnação do Filho e vive permanentemente conosco e em nós, o Espírito Santo, até nossa volta a Ele, quando Deus será tudo em todos. Deus conosco é o Filho, Emanuel. Deus em nós é o Espírito Santo. Deus mais além de tudo, sobretudo, é o Pai e Mãe. Deus é o vivente por antonomasia, portanto é relação, não pode ser um solitário. Deus, se é o vivente, temos de imaginá-lo em relação amorosa com o outro. Nele há alteridade. E contemplar a Trindade quer dizer ver um Deus para nós. Há uma loucura no amor de Deus que se manifesta, não tanto em seu em si, quanto em seu para nós. Toda oração é trinitária, porque sempre estamos dentro da dança do amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração sempre deveria ser expressão da alegria de estar com Deus e de saber-se amado por Ele. Sede como vosso Deus. Este deve ser nosso lema, parecer-nos ao amor que se entrega gratuitamente para irmanar a todos os homens e levá-los para junto dele. Deus é amor, solidariedade, gratuidade. Quer dizer, Deus é Trindade. A síntese de Deus é o que queremos balbuciar quando dizemos Deus Trino e Uno.